Fala galera, estamos agora com mais um convidado aqui do evento Share mais Mackenzie 2023. Hoje conversando com os palestrantes do GAMP, que é o maior evento de storytelling do Brasil. Agora estou aqui com o Leonardo Araújo, diretor de comunicação da Publicis. E ele fez uma palestra agora que foi aplaudido de pé aqui no nosso auditório. E eu vou começar agradecendo a presença, a disponibilidade de vir falar conosco, Léo. Eu que agradeço. E eu queria começar falando exatamente pelo tema de abertura da sua palestra. Você contou da sua realidade, de como você começou na sua carreira até chegar hoje lá no prédio da JK. Sim. E eu queria que você começasse falando um pouquinho disso. Como que você usa as suas origens, a sua história, para ajudar hoje na comunicação das marcas? Eu cresci e nasci e fui criado no bairro da Pedreira ali, né, no extremo sul de São Paulo. E hoje eu cheguei a diretor de comunicação. E assim, como que isso me ajuda na minha trajetória atual? Eu acho que eu tenho soft skills para entender, soft skill é uma palavra da moda, né? Mas eu acho que eu tenho habilidades para entender diversos perfis dentro da agência, dentro da empresa que eu trabalho, né? Eu já peguei muito ônibus e trem para ir trabalhar, já passei muito perrengue para pagar ônibus, já subi em ônibus e eu não tinha dinheiro para pagar o busão. Busão, né? Melhor falar busão que é mais comum. Então eu acho que isso ajuda muito assim na hora de gerir crises dentro do trabalho, na hora de entender como a comunicação vai afetar diversos perfis, que a comunicação não é só para um certo tipo de perfil, ela é para diversos perfis. Então eu acho que essa minha vivência, essa minha origem ajuda dessa maneira, assim, entre outras formas, né? Tá certo. E, Léo, conta para nós como que hoje você vê a questão da comunicação com as massas da periferia, vamos chamar assim. Esse público hoje se sente representado no que as grandes empresas fazem ou há espaço para mais ainda? Eu acho que esse público não se sente representado no que as grandes empresas fazem. Eu acho que há um esforço, sim, das grandes agências de publicidade e das grandes marcas do Brasil para tornar a comunicação mais humana e mais diversa, para que reflita a realidade do país. Mas eu acho que ainda está longe do ideal, né? A gente ainda vê que tem um esforço muito de caching de campanhas, né? Mas a gente também vê que por trás das câmeras, muitas vezes as campanhas ainda são feitas por profissionais brancos majoritariamente, né? Então, a minha luta é muito voltada para que isso mude atrás das câmeras, né? Para que as equipes de agências de publicidade sejam mais diversas. Então, eu acho que é um esforço, mas está longe de ser ideal. E quando você traz esse tema para uma palestra igual essa que você acabou de fazer, a gente vê que as pessoas ficam surpresas, mas talvez não devessem ficar tão surpresas assim, porque é a realidade que está posta, mas às vezes está longe, né, delas. Exatamente. E como que você tenta comunicar isso para o seu público numa palestra? Qual que é o principal recado que você pode passar ali? Eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade para fazer a lição de casa que muitas vezes a gente aprende de maneira deturpada no colégio, no ensino médio. O que é essa lição de casa? É a história do Brasil. Eu acho que a gente precisa aprender sobre a história do Brasil, sobre como esse país foi forjado. Quantos negros tiveram que morrer para que eu chegasse a diretor de comunicação, sabe? Eu acho que as pessoas às vezes não pensam que a escravidão acabou em 1888. Isso em termos históricos foi ontem, sabe? Então eu acho que há uma certa preguiça mesmo de tentar conhecer a história do seu país, a história do país em que você vive. Quando você conhece a história do país que você vive, você entende que o racismo perpassa todos os problemas da nossa sociedade. Não sou eu que estou falando, são estudiosos, acadêmicos, estamos numa universidade, né? Acadêmicos que dizem isso. Então eu acho que as pessoas precisam fazer a lição de casa. E eu sempre, se for para recomendar um pontapé inicial, ouçam o Mano a Mano, que é o podcast Mano a Mano do Mano Brown, com a Sueli Carneiro. Pronto, aquele é um pontapé inicial legal. Se for para dar um recado, eu dou esse recado. Não, perfeito. E me fala um pouco da tua vivência agora já como diretor no mundo corporativo da comunicação. Você ainda sente dificuldades como profissional? E para quem está começando agora, que vem de uma realidade semelhante à sua, que recado que fica? Eu acho que eu tenho dificuldades, sim, tenho muitas dificuldades. Obviamente, como diretor de comunicação, eu preciso trabalhar, eu sempre digo isso, né? Eu preciso trabalhar construindo pontes e não muros, mas tem momentos da minha carreira que eu quero construir um muro, assim, sabe? Mas, assim, obviamente eu tenho dificuldades ainda em algumas coisas. Tem alguns episódios que eu tenho dificuldade, que eu nem gostaria de abrir aqui, mas tem pequenas microagressões, né, no meu dia a dia, às vezes. Mas assim, a gente vai tocando, vamos trabalhando para
mudar isso. Qual o recado que eu daria para quem está começando também? Cara, eu diria que trabalhe muito a sua habilidade de ouvir e contar até 10, sabe? Eu acho que o profissional preto, quando ele chega na agência, ele é muito julgado se ele reclamar de algo, se ele apontar algo. Então trabalhe essa contagem até 10. Não é para você não denunciar o que está acontecendo de errado ou não reclamar, mas saiba reclamar. Infelizmente, os profissionais brancos, eles não conseguem ouvir algumas verdades ainda. Eles são muito frágeis. Então, se eu tiver que dar um recado para alguém que queira crescer nesse meio, cuidado, vai com calma, reclama, mas reclama com jeitinho. Ah, certo. E agora deixa eu tocar mais um ponto com relação a essa comunicação. As campanhas hoje, elas tentam realmente atingir todos os públicos, né? E você já mencionou aqui que essa representação, ela praticamente não existe. E para o futuro, para daqui a alguns anos, você vê essa tendência diminuindo até por conta da ascensão social que pode haver? E a gente já falou hoje aqui, por exemplo, sobre inteligência artificial e como ela tenta também traduzir um pouco isso para as comunicações. Como que você vê, vamos chutar daqui 10, 15 anos essa comunicação? A tendência é melhorar ou ainda você acha que vai ser desafiador igual é hoje? Eu acho que a gente está vendo um crescimento de uma geração que vai ter muito poder de compra daqui a alguns anos. E é uma geração que não aceita desaforo. Ela não vai comprar nada se ela não se vê. Então a minha percepção sobre esse assunto é que se as marcas não se mexerem, elas virão à falência. Se ela não colocar um preto no casting dela, não cuidar para que não aconteça episódios complicados com gente preta dentro do estabelecimento da marca, é morte para essa marca, sabe? Mas a minha visão é que essa tendência de não ter pessoas pretas na propaganda ou das propagandas não serem diversas, ela vai cair. Então, ela vai cada vez mais aumentar a diversidade dentro e fora das campanhas, sabe? E essa inclusão, acho que é importante, por mais que a gente fale, mas eu queria que você concorda, essa inclusão precisa ser real, né? Não pode ser aquela inclusão Exatamente. da peça para frente, ela tem que estar nos bastidores e na cultura, no DNA da empresa, né? Exatamente, exatamente. É uma visão ampla, não é uma visão de campanha. Vamos ticar aqui, pô, tem preto, tem gay, tem deficiente, então tá tudo certo com a campanha. Não é isso. A marca, ela precisa ser sincera em frente às câmeras e por trás das câmeras. Como eu disse, a gente está vendo uma geração que não aceita desaforo e que vai a fundo para descobrir se a marca está falando a verdade ali. Então, se a marca estiver blefando, sinto muito, ela vai se dar mal. E aí acaba passando por um processo de desgaste de imagem, mas além disso, por uma questão de ser desumana também, né? Acho que esse Exatamente, é um ponto, né? exatamente. Eu tenho uma visão, e aí é uma visão pessoal minha, quando as pessoas falam assim, pô, vamos incluir, vamos ser mais diversos, porque isso vai ser bom para o nosso caixa, para o nosso EBITDA, né? Não é à toa que o Valor Econômico tem um caderno de ESG, não é à toa. Isso mexe com o dinheiro das empresas. Mas a minha visão pessoal é que a inclusão salva vidas. Muitas vezes você contrata uma pessoa que daqui a 1 ano, 2 anos, poderia estar roubando você no farol. Então eu acho que isso salva vidas. É a função das marcas, é a função das empresas como CNPJs no sistema capitalista que a gente vive, terem uma comunicação e uma gestão de pessoas humana e diversa. Entendeu? Não só nas câmeras, vamos dizer assim. Exatamente. Mudando um pouco de assunto, mas hoje, por exemplo, quando você vai criar uma estratégia, ou quando você vê uma estratégia de comunicação e você não vê a representatividade de fato ocorrendo ali, como que você lida com isso? Você faz esse comentário, você é por esse caminho, e aí eu digo até como sugestão para outros profissionais. Sim, a gente já barrou trabalhos e projetos que não tinham a representatividade que mereciam. A gente já parou e voltou casinhas para, pô, vamos fazer direito. Porque não dá, e muitas vezes os profissionais de comunicação, essa falta de letramento que me deixa um pouco triste, assim. Muitas vezes os profissionais, principalmente os brancos, eles fazem o trabalho, eles pensam o trabalho, e depois do trabalho em 60%, 70%, eles começam a perceber isso. Isso tem que ser visto lá no início. Pô, isso aqui vai refletir a nossa sociedade. Dá uma olhada nos números da nossa sociedade. Dá um Google, sabe? Quantas mulheres a gente tem? Quantos pretos e pardos a gente tem? Será que o seu trabalho está refletindo isso? Será que o seu trabalho está fazendo a diferença para essas pessoas, sabe?
Muitas vezes eu sinto falta dessa iniciativa, sabe? E é um outro ponto que eu queria abordar. Você chegou a um cargo de direção. E a gente vê hoje o quanto é difícil para um profissional negro chegar num cargo de direção. Sim. E como que você vê isso hoje com relação às mulheres negras? Que também existem outros fatores de superação que elas precisam fazer. Sim. Você vê essa questão também melhorando, evoluindo, ou isso ainda é um degrau mais abaixo? Eu acho que se é difícil para homens pretos, eu acho que para mulheres negras é 2 vezes mais difícil, assim. As mulheres negras, elas passam por problemas que os homens pretos não passam. E eu sou esperançoso e otimista, né? Como a Angela Davis diz, eu acho que a gente tem que ter o otimismo porque ele é uma necessidade absoluta. Mas eu acho muito difícil num país que ainda não sabe quem foi o mandante de um assassinato de uma grande política brasileira, né? E eu acho que é um país que maltrata mulheres pretas à torta e à direita. É muito difícil dizer como é a luta delas, né? Eu acho que, como eu disse, que se para mim é difícil, para elas é 2 vezes mais difícil. É o que eu vejo com as minhas pares de profissão, né? É como eu enxergo, como eu ouço delas. Para elas é super complicado, né? Tem questão da maternidade, que muitas vezes ela é uma mãe solo, sabe? E isso os homens não têm nem ideia, nem os homens pretos, nem os homens brancos, assim, sabe? Então acho que é complicadíssimo. É um ponto. E agora eu queria saber, até para a gente ir encaminhando, quando você, na sua palestra, o que mais, você já falou ali do que você tenta comunicar, mas o que mais você traz de que você acha que seria importante as pessoas absorverem na sua fala? Você põe uma fala potente, você realmente põe essas situações para cima, para que todo mundo veja. O que mais de recado você tenta passar nas suas falas? Eu acho que o recado principal é o título da palestra, né? Que é Trabalhando para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. É um título quase poético. Repete para mim. Trabalhando para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Nossa. Então, eu tirei de uma música do Emicida, música chamada Amarelo, só incluí o verbo ali, trabalhar, e ao longo da palestra eu mostro como é que eu trabalho para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Se eu tiver que dar um recado para a pessoa sair da palestra, seria esse: trabalhe para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. A gente trabalha para pagar os boletos, para pagar nossas contas, para melhorar a vida daqueles que a gente ama. Mas eu acho que o trabalho não é só isso. O trabalho precisa ir além. E se eu tiver que dar outro recado, ouçam Racionais MCs, porque para mim tá tudo ali. Tá tudo ali, que nem faz a sua abertura, você cita Exatamente. A música deles ali. E agora eu queria que você deixasse as suas redes sociais, os seus contatos, onde a nossa audiência pode te achar para poder seguir ouvindo e vendo as suas manifestações por aí. Minhas redes todas são @LeoAraújoPP. Léo Araújo PP, tudo junto. Tá certo, gente. O pessoal, fica a dica aí para seguir. Queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de conversar conosco e espero que a gente tenha mais momentos para poder conversar sobre esse tema que é tão caro para a nossa sociedade. Verdade, né? Também espero. Tá certo, muito obrigado.